Mais uma videoaula de biologia. Dessa vez vamos estudar os vermes platelmintos. Vamos ampliar logo essa imagem para visualizá-la melhor. Ok. Um slide aqui de abertura, que é uma fotografia tirada no laboratório de biologia da FASEX com meus alunos do segundo ano. Eu vou passar direto para os slides, vou saltar aqui os objetivos e vou também saltar aqui os termos que nós vamos usar e vamos direto às características gerais do fílico. Então vamos começar pela etimologia. Plat significa achatado e helminto significa verme. Então os platelmintos são vermes de corpo achatado. Essa característica é uma adaptação para a respiração cutânea. Esse animal respira através da pele e quanto mais achatado é o seu corpo, maior é proporcionalmente a sua área respiratória. Aqui eu tenho uma imagem de um platelminto que é a tênia. Aqui eu tenho uma planária. Só para ilustrar. Se o animal aumenta o seu volume, esse volume aumentaria ao cubo, ou seja, a terceira. Enquanto a área de superfície por onde ele respira aumentaria ao quadrado. Então, com o passar do tempo, haveria uma desproporção entre o volume, que implica numa maior necessidade, volume que aumentaria ao cubo, implicando numa necessidade de oxigênio muito maior, enquanto a superfície por onde ele respira aumentaria sempre ao quadrado, gerando um déficit. Então, quanto mais achatado ele for, quanto mais delgado, proporcionalmente ele tem uma superfície respiratória maior. Eles já apresentam um sistema digestório, mesmo que incompleto, pois possui boca, mas não possui ânus. Ou em alguns casos, esse sistema digestório é até mesmo ausente, como é o caso da tênia. Porque a tênia, por ela viver no sistema digestório, ela pode prescindir, pode dispensar o sistema digestório. O ser humano digere e o verme absorve nutrientes já digeridos. Então ela eliminou por seleção natural, esse sistema foi excluído, foi eliminado. No entanto, foi bom para o animal. O sistema nervoso é ganglionar, como nós podemos ver aqui nessa figura. Vou ampliar essa figura para vermos aqui o sistema ganglionar. Então temos aqui os gânglios cerebroides. Oide significa em forma de. Então gânglios são essas concentrações de neurônios na região anterior, na região encefálica do animal. Dele parte cordões nervosos e nervos transversais. Então isso aqui é uma novidade evolutiva e nós devemos nos concentrar sempre nessas novidades. O filo que antecedeu ao platelminto, no nosso estudo, foi o filo quinidário, composto pelas águas vivas, corais, anêmonas. Esses animais apresentavam um sistema nervoso difuso. Agora eu tenho um sistema nervoso central. Não há um cérebro ainda, mas já há um gânglio nervoso, o gânglio cerebroide. Vamos voltar aqui ao slide. Aqui está ele. Vamos aqui. Ok. São animais triblásticos com os 3 folhetos germinativos. O que significa dizer que um animal é triblástico? Significa dizer que no seu desenvolvimento embrionário ele apresenta uma fase chamada gástrula, na qual se desenvolvem 3 discos embrionários: o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, ou também chamado de folhetos embrionários. Cada folheto desse vai gerar tecidos, e esses tecidos vão gerar os órgãos. Então, esse animal é o primeiro animal a apresentar 3 folhetos embrionários. Então, é um animal triblástico e é a primeira vez que aparece na escala evolutiva. Eu sempre estou atento e chamando a atenção do aluno aquelas características que aparecem pela primeira vez. Aqui eu já apresentei o sistema ganglionar, nervoso ganglionar, e o fato de serem triblásticos. Acelomados, sem cavidade interna. Então o animal ele não apresenta ainda
as cavidades internas, ou seja, ele é acelomado. Celoma quer dizer cavidade. Se ele não apresenta cavidade interna, ele é um animal acelomado. Vocês poderiam dizer, com base nessa figura, que há uma cavidade interna aqui. Na verdade, essa cavidade é a cavidade intestinal. A cavidade intestinal ou intestino não está ele dentro de uma cavidade, como acontece no ser humano. O ser humano, o tubo digestório, está dentro da cavidade abdominal. Nesses animais, não. Ele é maciço. O intestino não está, ou a cavidade, o tubo digestório não está ele dentro de uma cavidade, mas sim prensado nos tecidos. Vamos aqui a mais um slide, onde eu vou apresentar a característica simetria bilateral. Nós sabemos que a simetria bilateral é aquela característica na qual o animal só pode ser dividido em duas partes iguais. Se eu passar um plano pelo centro, eu só posso dividir esse inseto, essa joaninha, em duas partes iguais. Quando isso acontece, eu digo que há uma simetria bilateral. Mas qual a importância da simetria bilateral? Por que eu estou a falar aqui da simetria bilateral? Porque supostamente ela favoreceu ao desenvolvimento da encefalização. Céfalo quer dizer cabeça. Então os animais de simetria bilateral foram os primeiros a apresentarem uma cabeça, um encéfalo, uma região encefálica. E também favoreceu a locomoção, que observemos. O animal tem membros dos dois lados do corpo. Isso favorece a locomoção. E a encefalização está relacionada ao fato de que quando o animal se desloca, uma região, a região anterior, vai entrar em contato primeiro com o meio ambiente. E essa região é bom que ela tenha órgão do sentido. Então é nela que se concentrará os neurônios, os olhos e órgãos que possam captar informações do meio. O sistema respiratório e circulatório ele é ausente, ele não tem órgãos respiratórios, apesar dessas funções terem que acontecer. Então elas acontecem por difusão e por osmose. A respiração nós já vimos que ocorre através da pele. O oxigênio atravessa a pele, o gás carbônico também, e é feito assim as trocas gasosas. O circulatório está ausente também. A condução das substâncias ao longo do corpo do animal se dá por difusão. Vamos só lembrar que difusão é a passagem do soluto de um meio mais concentrado, quer dizer hipertônico, para um menos concentrado, hipotônico. Então lentamente, célula a célula, os nutrientes vão se difundindo e a água vai se difundir através da osmose. Sistema excretório é uma novidade. O quinidário, ou seja, a água-viva, não apresenta sistema excretório. A excreção se dá por difusão. Aqui não. Nesse grupo de animais aparecem uns túbulos, os chamados protonefrídeos. Próton quer dizer primeiro, primitivo. E nefro significa rim. Então são uma espécie de rins primitivos. Claro que não são rins. São estruturas ainda rudimentares. Túbulos que coletam excretas e jogam para fora do animal. Então ele tem umas células especiais que promovem essa retirada dos excretas e jogam para fora do corpo. São as chamadas células flamas. Então é mais uma novidade evolutiva em relação ao platelminto. Eu estou sempre chamando a atenção daquilo que é uma novidade. Só para chamar a atenção aqui que eu tenho aqui na mão desse cidadão um verme aqui de corpo achatado, observemos, que é um platelminto. Aqui do outro lado, uma tênia mais especificamente. Aqui do outro lado eu tenho uma tênia também. Nós podemos ver aqui o corpo todo dividido, todo segmentado em anéis. Esses anéis são chamados de proglotes. Então cada anel desse aqui é uma proglote. E eles são eliminados junto com as fezes. Então eles vão conter os ovos e assim eles vão promover a reprodução do animal. Vamos ao próximo slide. Exemplos. Temos aqui a planária. Aqui do meu lado direito. A planária é um verme de vida livre, não é um verme parasita. Apesar da gente ter uma tendência a acreditar que todo verme é parasita, mas a planária é de vida livre. Ele é um verme hermafrodita, portanto monoico. Monoico quer dizer hermafrodita, monoico.
não é parasita e se alimenta de detritos. Então, detritívoro. Voro quer dizer comedor. Então, comedor de detritos. Ele não é parasita, não prejudica outro, não vive às custas de outros seres vivos. A reprodução desses animais, ele apresenta dois tipos de reprodução: a reprodução assexuada por regeneração e também por fissão. Regeneração é quando uma parte do corpo do animal é perdida. Por exemplo, aqui, o animal foi dividido em 3 partes. Cada parte vai se regenerar e formar um novo animal. Então tem aí uma regeneração. E também pode se reproduzir por fissão. Fissão é uma espécie de bipartição. O animal foi dividido em 2 partes e cada parte gerou um novo indivíduo. Aqui nós temos 2 indivíduos que se formaram a partir da divisão desse aqui. Existe também a reprodução assexuada, a reprodução sexuada, na qual as planárias trocam o espermatozoide, como mostra aqui, ilustra essa figura central. Apesar de serem hermafroditas, mas eles não se autofecundam. Os indivíduos não se autofecundam. Eles têm uma fecundação cruzada, ou seja, trocam o espermatozoide para poder haver a fecundação do óvulo. Vamos ao próximo slide. Agora começaremos a discutir os vermes parasitas, os platelmintos parasitas. Vamos começar pela Taenia saginata. Taenia é o nome popular, Taenia é o nome científico, está escrito em latim. E esse verme é conhecido popularmente como solitária. Temos aqui a imagem do verme. Temos aqui os anéis, observemos os proglotes, né? Os proglotes que são eliminados junto com as fezes. E quando esses proglotes estão grávidos, nós chamamos de proglotes grávidos, quando os proglotes estão cheios de ovos, em torno de 5 a 10 mil ovos em um proglote desse, e é jogado no meio ambiente. São animais hermafroditas. Cada pessoa que está infestada com esse verme só possui um em cada pessoa, só existe um em cada pessoa, daí o nome solitária. Provoca a doença chamada de teníase, também conhecida como solitária. As pessoas dizem, fulano tal está com solitária, então ela está com a teníase. O hospedeiro intermediário são os bovinos, bois, onde ocorre a reprodução assexuada do verme. Então, quando se fala em hospedeiro intermediário, é o animal no qual o verme se reproduz de forma assexuada. E o hospedeiro definitivo, que é o ser humano, é onde ocorre a reprodução sexuada. Então a gente já vai aprender agora mais 2 conceitos: o conceito de hospedeiro intermediário e o conceito de hospedeiro definitivo. E nesse caso, as vacas, os bois são os hospedeiros intermediários e o ser humano o hospedeiro definitivo. Por que definitivo? Porque é no ser humano onde ocorre a reprodução sexuada do verme. Qual é a profilaxia contra esse verme? Profilaxia é a prevenção. A prevenção é o saneamento básico e não comer carne bovina crua ou mal passada. Vou lembrar agora o que é saneamento básico. Saneamento básico é um conjunto de ações. É a coleta de lixo, é a drenagem das águas pluviais, água de chuva, é a coleta de esgoto, tratamento de esgoto e a coleta do lixo. Não comer carne crua, porque é através da carne, como iremos ver no próximo slide, que o verme é transmitido para o ser humano. A ausência de sistema digestório aqui foi só uma característica geral do verme, que nós já discutimos no slide anterior. A Taenia, ela é desprovida do sistema digestório. O ser humano digere e ela absorve. Vamos ao ciclo de vida da Taenia, porque nós só compreendemos, de fato, quando compreendemos o ciclo. Vamos começar a analisar o ciclo a partir do ser humano. Então, esse cidadão infestado, contaminado com a Taenia se reproduz sexuadamente nele e libera as proglotes, os anéis. Esses anéis são eliminados no meio ambiente através das fezes. Eles caem no solo, contaminou, vamos supor, esse gramado. Essa vaca ou esse touro, ao se alimentar da gramínea,
ela ingeriu os ovos do verme. Em seu intestino, esses ovos eclodem e geram uma larva. Essa larva perfura a parede do intestino, cai na corrente sanguínea e se instala nos músculos do animal. Músculo é o que nós popularmente chamamos de carne. Quando alguém come essa carne mal cozida ou crua, ele vai adquirir esse verme. Portanto, o ciclo poderia ser cortado aí em vários momentos. Se essa pessoa tivesse defecado em instalações sanitárias adequadas, as fezes com as proglotes não teriam chegado até o solo com os ovos e teria sido cortado aí o ciclo do verme. Outra possibilidade teria sido o ser humano ingerir carne, esse indivíduo ingerir carne bem cozida, bem passada, também teria evitado de se infestar com o verme. Agora falaremos da tênia sólida, que é conhecida também como tênia da carne de porco. Então, o hospedeiro intermediário aqui são os suínos, os porcos. E o hospedeiro definitivo é o ser humano. Isso quando falamos da teníase. Mas esse verme, na verdade, ele pode causar duas doenças. Pode causar a teníase, quando o ser humano ingerir a carne de porco mal passada, contaminada contendo as larvas, mas também pode gerar a cisticercose, que é uma doença causada quando o ser humano ingere os ovos. Aqui há duas doenças. Na tênia saginata só tínhamos a teníase. Na tênia sólida, tênia suína, há a possibilidade de duas doenças. A teníase, semelhantemente ao que acontece na tênia saginata, mas também a cisticercose, que ocorre quando o ser humano ingere os ovos. Na cisticercose, o ser humano ingere os ovos presentes na água ou nos alimentos. Esses ovos eclodem e geram uma larva. E como se tivesse no suíno, no porco, a larva migra para a corrente sanguínea e se instala nos órgãos, por exemplo, no olho, no cérebro, no fígado, causando danos sérios. A profilaxia é semelhante à da tênia saginata. Primeiro de tudo, o saneamento básico. A coleta de lixo, a coleta de esgoto, o tratamento da água e a drenagem das águas pluviais. Tendo essas condições aí, existindo essas condições, essa doença não há como ser transmitida. E também a parte pessoal, também não ingerir a carne de porco mal cozida. Também seria outra forma de cortar, de quebrar o ciclo. Na cisticercose, que é a doença causada pela larva, quando o ser humano ingere o ovo, que ele eclode e gera a larva, aí também temos como profilaxia o saneamento básico e a higiene, a higiene pessoal, ingerirmos água e alimentos tratados de tal forma que eles não contenham os ovos desse verme. Vamos ampliar, vamos ver se dá para entender essa figura aqui, para entendermos o ciclo. Então tem um cidadão contaminado, ele defecou no solo e as proglotes foram eliminadas com suas fezes, e no interior das proglotes estão os ovos do verme. Eles caem no solo e contaminam capim ou grama ou algum alimento que vai ser usado por esse porco. O porco, ao ingerir os ovos, eles eclodem em seu intestino, produz uma larva, o cisticerco. Essa larva migra para o músculo e quando alguém comeu essa carne mal cozida, vai adquirir o verme. Vamos ao próximo slide, que é também uma ilustração aqui do ciclo da tênia sólida. É só uma figura maior. O ser humano contaminado, ovos com proglote contaminando o solo. Olha os anéis aqui, as proglotes. Contaminou o porco. Ok, isso aqui está em espanhol. Então, o porco dele vai sair a carne contaminada. Se o ser humano ingerir essa carne, ele vai se contaminar.
HD aqui significa hospedeiro intermediário. Essa figura aqui ilustra o fato de que o verme possui ventosas e uns ganchos com os quais eles se prendem ao intestino, o que evita deles serem levados pelos movimentos do tubo digestório, que no caso é chamado de movimentos peristálticos. Vamos falar um pouco agora sobre a cisticercose. Essa figura vai ilustrar muito bem. Na verdade, essa figura ilustra as duas doenças. Ela ilustra tanto a ateníase quanto a cisticercose. Vamos pegar o primeiro caso aqui. O ser humano defecando aqui no solo com os ovos. O porco ingeriu esses ovos, produziu uma larva. O cisticerco ficou na carne. Quando o ser humano ingeriu essa carne, ele vai desenvolver ateníase, que é o verme adulto, a tênia solitária, como conhecemos popularmente. Mas há outra possibilidade. É dos ovos irem para o solo e ao invés de ir para o porco, não. O ser humano ingeriu água ou alimento contaminado com esses ovos e aí gera outra doença, produz outra doença. Esses ovos vão eclodir no intestino humano, como se estivesse no porco, e geram uma larva do cisticerco, que, como se estivesse no porco também, perfura a parede do intestino, vai para a corrente sanguínea e em seguida se instala nos órgãos, provocando sérias lesões. Porque imaginemos um verme, uma larva instalada no cérebro. No cérebro não há lugar para esse verme. Algum tecido alguma parte do cérebro vai ser lesionada. Tem cura? Tem. Mas poderá haver sequela. Poderá haver sequelas ou lesões permanentes. Vamos ao próximo slide. Aqui eu tenho uma fotografia que mostra o cisticerco, que é o local, podemos ver aqui em cor amarela, uma espécie de cisto, uma bolha, onde estão as larvas, onde estão as larvas na carne de porco. Quando alguém comer essa carne, vai desenvolver ateníase. Gostaria de lembrar uma coisa aqui em relação a cisticercose, porque alguém poderia perguntar: existe a cisticercose da carne de porco, mas por que não existe a cisticercose da carne transmitida? Existe a cisticercose suína, mas não existe a bovina, não existe a tênia sólio, não produz a cisticercose, apenas a tênia sólio. Por quê? Os ovos da tênia saginata, que é a tênia bovina, eles são digeridos no tubo digestório humano, porque esses ovos são adaptados para viver no intestino de um animal herbívoro, que é a vaca, um intestino bastante diferente do nosso. Já os ovos da tênia sólio, eles sobrevivem no intestino do porco, que é o intestino de um animal onívoro, assim como nós. Então, como ele está adaptado para sobreviver ao intestino onívoro do porco, ele também sobrevive às enzimas digestórias do nosso intestino. Portanto, o ovo cai no nosso intestino e não é digerido, coisa que acontece apenas com a tênia saginata. Se ingerirmos os ovos da tênia saginata, eles serão digeridos no nosso intestino e não provocará cisticercose. Passaremos agora para o verme conhecido como Esquistosoma mansoni, popularmente chamado o causador da esquistossomose, ou mais popularmente ainda, a barriga d'água. Então, nesse caso, o hospedeiro intermediário é o caramujo, o Bionfalaria. Eu estou frisando aqui o nome científico do hospedeiro intermediário para lembrar que não é qualquer caramujo, não é qualquer molusco que vai transmitir a doença, mas sim esse aí, o Bionfalaria, que é o hospedeiro intermediário. O hospedeiro definitivo é o ser humano. Vamos lembrar o conceito. O hospedeiro intermediário é o animal no qual ocorre a reprodução assexuada do verme. E o hospedeiro definitivo é o animal no qual ocorre a reprodução sexuada do verme. No caso aí é o ser humano. Vamos à doença. A doença é esquistossomose ou barriga d'água. Esse verme, como é que ele chega ao nosso corpo? Como é que ele invade o nosso corpo? Vamos primeiro olhar o ciclo, antes mesmo de lermos o texto.
um cidadão contaminado, um cidadão portador do verme. Aqui está o verme, o macho maior e a fêmea que vive numa fenda em seu corpo. Então, junto com as fezes, são liberados os ovos. Os ovos caem na água e produzem, ou eclodem, e geram uma larva, o miracídio. Essa larva ela é ciliada, dá para observarmos aqui os cílios, pequenos pelos, que possibilitam a natação da larva. Ela nada e invade o caramujo. O caramujo é um molusco de água doce, não existe no mar. No interior desse molusco, o verme se reproduz de forma assexuada. Chega a matar o molusco, mas mesmo depois de morto, ele vai sair dele uma outra larva, a cercária. Essa larva nada e, se encontrar algum ser humano na água, aqui como ilustra essa figura, essa larva de forma ativa, ela penetra na pele e o indivíduo vai desenvolver a doença, a esquistossomose ou barriga d'água. Esse verme ele se instala nas veias do fígado, um conjunto de vasos chamado de sistema porta, e lá ele se instala, vive no sistema circulatório. Quando chega o momento deles exporem os ovos, eles migram para os vasos entéricos, que são vasos que estão próximos ao intestino. Lá eles depositam os ovos, esses ovos se prendem à parede do vaso através de um gancho, digerem parcialmente o vaso e acabam caindo no tubo digestório, e por onde são eliminados junto com as fezes. Estou dizendo isso porque alguém poderia perguntar: se esse verme está no sangue, na corrente sanguínea, como é que pode ser detectado através de um exame de fezes? Pode, porque os ovos são depositados próximos ao tubo digestório e atravessam esse tubo, caindo na luz do tubo digestório, e são eliminados junto com as fezes. Ele vai provocar um acúmulo de líquido no abdômen, chamado de ascite, e também pode causar o crescimento do fígado ou do baço. Aqui eu tracei uma linha para mostrar a trajetória do verme. Então, ser humano contaminado, fezes com ovos, na água, esses ovos caem na água, pode ser levado pela chuva, produzem o miracídio, que invade o caramujo, se reproduz no interior do caramujo, produz a cercária, e a cercária invade o ser humano através da pele. Aqui temos umas imagens de uma pessoa, um cidadão portador da esquistossomose ou barriga d'água, e esse acúmulo de líquido aí, como nós já vimos, chama-se ascite. Aqui temos o verme adulto, o verme, o macho e a fêmea. A fêmea vive ou se aloja nessa cavidade do macho, chamada de esquisto, e soma corpo, esquistossoma ou esquistossomose. É uma fenda no corpo. Uma foto aqui da larva cercária, que é a larva que invade o corpo humano. Mais uma imagem que ilustra o ciclo de vida do parasita. Vamos ver. O ser humano doente defecou próximo de coleções de água. Essas fezes com os ovos foram levados, provavelmente pela chuva, até a água. Lá eles eclodem, produzem a larva ciliada, que é o miracídio. O miracídio nada, invade o caramujo, que é o hospedeiro intermediário. Nele ocorre a reprodução, formação das larvas cercárias, que invade a pele humana e vão para as veias do mesentério, que são as veias que estão próximas ao intestino, onde os vermes depositam os ovos, e esses ovos acabam perfurando a parede do vaso e do intestino e caindo na luz do tubo digestório, de onde são eliminados. Só para lembrar que eu tomei como exemplo, tomei como referência bibliográfica o livro de Biologia de Sérgio Linhares, e as fotos que eu usei,
que é a biologia hoje. E as fotos que eu usei para esses slides foram as fotos que eu peguei no Google Imagem e no Yahoo Imagem. Então era isso por essa aula. Espero que ela possa ser útil para alguém. Até a próxima aula sobre vermes nematóide.